Glória a Deus, estamos em mais uma aula do nosso módulo 3, Pedras Fundamentais 2, onde estamos estudando aí a doutrina dos batismos. Na nossa última aula tivemos uma aula tremenda, poderosa, falando aí sobre batismo nas nuvens, atrair a glória, entrar na glória do Senhor, atrair a nuvem e entrar na nuvem do Senhor, aonde na verdade o batismo nas nuvens hoje é representado pela direção da palavra de Deus, que guia os nossos passos. Assim como a nuvem guiava o povo de Israel durante todo o deserto, nós devemos ser guiados pela própria palavra de Deus. E agora, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, e temos que entender quem é o batizador do Espírito Santo. O batismo nas águas tem uma pessoa que é o batizador, ou um evangelista, ou um pastor, ou um líder denominacional. Na verdade, ele é o batizador. Agora, o Espírito Santo, o próprio batizador, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui Mateus capítulo 3, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: "E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento." João Batista está dizendo sobre o batismo do arrependimento, batismo nas águas. "Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Jesus Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo que ele é o agente batizador que batiza com água para arrependimento, mas que Jesus, que viria após ele, é o agente batizador do Espírito Santo e no fogo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8, nos diz: "Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo." Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16, nos diz: "Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Evangelho de João, capítulo 1, versículos 31 a 34. João, capítulo 1, 31 a 34, nos diz assim: "E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água." João era ciente do seu chamado e sabia que, na verdade, ele veio preparar o caminho. E preparando o caminho, ele vai dizer: "Vim eu, por isso, batizando com água." E João testificou dizendo: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus." Então, João Batista teve a testificação que Jesus é o Filho de Deus no batismo, quando, na verdade, o Espírito Santo pousou sobre ele na forma corpórea de pomba. E, na verdade, João Batista teve aí a revelação dizendo que ele vos batizará com dois tipos de batismo, com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo no crente. Nós temos que entender que, a partir do momento que a pessoa ergueu sua mão e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela já tem o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então, ela tem o Espírito Santo, mas ainda ela não tem a plenitude, o todo, o completo do Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, mas ela ainda não foi batizada no Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, nós vamos observar que o próprio Jesus vai explicar sobre isso. João 14, verso 15: "Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará
em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era apenas de visitação. O Espírito Santo, ele era de habitação na dispensação da inocência antes do pecado de Adão e Eva. Aí, na verdade, o Espírito do Senhor habitava em Adão, habitava em Eva, mas a partir do momento do pecado de Adão e Eva, o Espírito Santo se retirou da vida das pessoas e apenas visitava. Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava a pessoa e o sacrifício que foi estabelecido, porque o próprio Deus estabeleceu isso como princípio, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o sacrifício que foi estabelecido no Antigo Testamento era apenas um substituto e por não ser um sangue humano, porque o sangue humano estava totalmente contaminado, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque Adão pecou, todos nascem pecador, porque ele vai gerar segundo a sua espécie pecador. Então, na verdade, nós vemos que o Espírito Santo não podia habitar no coração de ninguém e por isso que Jesus tinha que vir de uma outra espécie. Jesus tinha que vir de uma outra forma. Por isso que desde Gênesis 3,15 o Senhor diz da semente da mulher. Sabemos que a mulher não tem sêmen. Na verdade, o que o Senhor estava dizendo é a profecia de Isaías. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Jesus não veio da semente adâmica, Jesus não dependeu da semente de José, Jesus veio do verbo que se fez carne, né? Foi, na verdade, uma semente divina, o próprio verbo, a palavra de Deus, por isso que ele nunca teve pecados, ele foi gerado sem pecado, ele em tudo foi tentado, mas nunca cedeu à tentação e nunca pecou. Então, na verdade, ele veio e se identificou com a mesma forma, porque até então o sacrifício era apenas por um animal que representava um sangue puro, um sangue inocente, mas não tinha identificação, porque era sangue animal e sangue humano. Então, sangue animal ele apenas cobria o pecado e não sanava a questão do pecado. Jesus veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, não só para nos substituir, mas para se identificar. Então o sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi completo, e por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que lava, limpa, purifica e tira todo o pecado do homem, aí então o Espírito Santo pode agora voltar a ser de habitação. O Espírito Santo pode voltar a habitar. Por isso que agora em João, capítulo 14, Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita. Está falando uma nova dispensação. Dispensação da graça, em que o Espírito Santo habita em nós através do sacrifício de Cristo Jesus. Então aqui Jesus está dizendo que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinho, ou seja, ele iria para o Pai, mas ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, um outro Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. Para quem? Para todo aquele que o aceitar. O Espírito Santo de Deus não é para o mundo. O Espírito Santo de Deus é para os salvos em Cristo Jesus. Não adianta você querer conversar com uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus, com uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, sobre as coisas espirituais. As pessoas que estão no mundo, elas não vão entender a revelação, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a cura, os milagres, a oração em línguas, a interpretação das línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo não é para o mundo, o Espírito Santo é para os salvos. Então, ele habita em vós, ele está em vós. A dispensação da graça, ele vai estar em você a partir do momento que você confessou Jesus como Senhor da sua vida. E Jesus fala uma coisa interessante: ele habita convosco e estará em vós. Ele estava entre eles, eles viviam vendo as manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus, só que ainda não habitava neles, ainda não estava dentro deles, era impossível estar dentro deles, justamente porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, e então o Espírito Santo ainda não podia ser de habitação. Agora, ele nos dá outras informações em alguns outros textos que nós temos que
coligar essas informações para entender aí o que o Senhor quer dizer acerca do batismo, do revestimento, mergulhados dentro do Espírito Santo de Deus. João capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus está dizendo assim, João 7, vamos ler desde o 37. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o texto deixa bem claro, Jesus falando acerca de rios de águas vivas fluirão do seu interior, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Isso disse ele acerca do Espírito que haviam de receber. Jesus disse que o Espírito Santo estaria dentro de nós e agora Jesus está dizendo que vai fluir do interior como rios de águas vivas. Agora, como que pode fluir se não estiver dentro? Não tem como. Ele tem que fluir, ele tem que sair de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora. Quando você se converte, o Espírito Santo vem fazer morada no teu espírito, o teu espírito que estava morto, ressuscita, revive, renasce, e aí o Espírito Santo de Deus vem habitar no teu espírito, ele se manifesta e esse fluir, o Espírito Santo, começa, na verdade, a atravessar a alma e o corpo e a gerar transformação. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, um óleo. Embora esses sejam símbolos do Espírito Santo apresentados na Bíblia, na verdade o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A importância de nós entendermos que ele é Deus, ele é um ser divino. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, que na verdade tem os atributos da divindade, onisciência, onipresença, onipotência, eterno, de eternidade passada a eternidade futura. Os únicos seres divinos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os três seres divinos, os três são pessoa. A pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito Santo. Nós vamos ter algumas matérias que vamos estudar especificamente a pessoa do Espírito Santo, a pneumatologia, o estudo da doutrina do Espírito Santo de Deus, mas nós entendemos que, como ser pessoal, ele se alegra, ele se entristece, ele tem suas características pessoais e ele pode se manifestar de algumas formas diferentes, como o vento, pomba, como fogo, como óleo, mas ele não é o vento, o fogo, a pomba, o óleo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, na verdade, essas manifestações são como as manifestações de cristofania no Antigo Testamento. O Cordeiro do Antigo Testamento apontava para Jesus, representava Jesus. Jesus não é um cordeiro, um animal, mas representava aquele sacrifício que era colocado diante de cada altar em holocausto, um sangue puro, um sangue inocente. Era um símbolo que apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15 de João, versículo 23, Jesus vai nos dizer assim: aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus aí falando acerca da vinda do Espírito Santo de Deus e também falando acerca que o mundo o aborreceu, como também vai aborrecer a todo aquele que o segue. Capítulo 16 de João, versículo 13, Jesus ainda nos diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Falar tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que
há de vir. Jesus se refere ao Espírito Santo sempre como um ser pessoal. Quando ele vier, ele falará, ele glorificará, ele ensinará. Então nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Uma força ativa não pode fazer tudo que o Espírito Santo de Deus faz. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o texto, Jesus nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nos mostra que o Espírito Santo fala. Como um ser pessoal, ele tem vontade, ele tem desejos, ele tem sentimentos, ele fala, ele se expressa, ele se alegra, ele se entristece. Tanto é que em Atos capítulo 13, nós vemos que a igreja fazia contínua oração e o Espírito Santo falou com eles. Atos capítulo 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo falou, trouxe uma revelação. Então, o Espírito Santo, como pessoa, ele se expressa. Agora, você não vê uma força ativa falando, um vento falando, um fogo falando. O vento não é um ser pessoal, mas o Espírito Santo de Deus não. Além de ser um ser divino, ele é um ser pessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uma pessoa e uma pessoa que ensina, uma pessoa e uma pessoa que nos fará lembrar, uma pessoa que traz aí a vontade de Deus, o coração de Deus aos nossos corações. Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você pode entristecer o Espírito, significa que ele tem sentimento. Ele pode se entristecer ou ele pode se alegrar. Isso tudo são características pessoais do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja exalta o Senhor, quando Deus é glorificado na igreja e a igreja dirige todo louvor, toda adoração, toda exaltação ao Senhor, o Espírito Santo se alegra. E quando ele se alegra, ele se manifesta na igreja. Agora, o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal, a terceira pessoa da Trindade, mas é um ser divino, ele é Deus. Quando Jesus, ensinando acerca do batismo, ele fala para batizar, ele fala para se batizar em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo, ou seja, as três divindades que existem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora haja uma hierarquia, sim, entre os três são um. Deus habitando no seu interior através do Espírito e Deus habitando em você através da palavra que é Cristo. Então nós observamos que Deus habita em nós através do Espírito e da palavra. O Espírito Santo é Deus. Tanto é que na bênção apostólica você é abençoado pela Trindade. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito. Paulo coloca os três níveis de relacionamento, que a graça do Pai, que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho, do Deus Filho Jesus, e que o consolo do Espírito Santo de Deus. Isso também foi uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou a nós antes de ser assunto aos céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude, o dunamis, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, sem o revestimento de poder,
não dá para fazer a obra do Senhor. Sem o revestimento do Espírito Santo, não dá para você fazer a obra do Pai. O batismo no Espírito Santo é esse revestimento, é essa plenitude, é essa virtude que você recebe do Pai. Para quê? Para fazer a obra do Senhor. Sem esse poder não dá para fazermos a obra do Pai. O Espírito Santo de Deus, como pessoa, ele é um ser onisciente, ou seja, um ser que conhece todas as ciências, o Pai de todas as ciências, assim como Deus Pai. Esses são atributos exclusivos da divindade. Onisciência, onipresença, onipotência só pode estar no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todo ser criado não tem esses atributos da divindade. Mesmo Lúcifer, mesmo os anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos caídos ou anjos que mantiveram seu principado, não são seres oniscientes, não são muito menos onipresentes e nem muito menos onipotentes. Então, na verdade, nós vemos que esses são atributos exclusivos da divindade. Onisciente, onipotente, onipresente. E como um ser divino, o Espírito Santo tem esse atributo da onisciência. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, nos diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja que Ananias mentiu diante da oferta, ele disse que tinha vendido a propriedade por um valor e estava dando tudo, quando na verdade ele estava retendo a maior parte. E Pedro recebe isso por revelação e Pedro diz: olha, você não está mentindo a mim, mas você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. No versículo 4 ele diz: mentistes ao Espírito Santo. E no versículo 5 ele diz: não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Isso nos mostra que o Espírito Santo é Deus e Pedro tinha já esse entendimento. O Espírito Santo sabia de tudo. Sabia aí da articulação de Ananias e Safira, do que ele tinha combinado com a esposa, o propósito que ele tinha feito diante de Deus. Deus, quando eu vender essa propriedade, eu faço um voto que vou dar 100%, eu faço um voto que vou dar tudo. E logo depois que vendeu, ele mudou os planos para com Deus e vai entregar, querendo enganar o Espírito Santo que estava dando tudo. E Pedro, então, traz aqui o atributo do Espírito, mostrando que o Espírito Santo é onisciente, é o Senhor que tem ciência, conhecimento de todas as coisas. Mentistes não aos homens, mas mentistes a Deus, roubando a Deus. O erro não foi ele não dar tudo, o erro foi ele mentir diante do Espírito Santo de Deus. Quando você fizer um voto, zele em cumpri-lo, honra, corra para cumpri-lo, porque Deus não se agrada de votos de tolos. O Espírito Santo sabe de tudo e dá uma palavra de conhecimento a Pedro. Quando você traz a revelação do passado à tona, isso é uma palavra de conhecimento. Toda revelação que trata o presente trazendo o passado é uma palavra de conhecimento. E toda revelação que trata o presente apontando para o futuro, essa é uma palavra de sabedoria. A sabedoria pertence ao futuro, o conhecimento ao passado. Mas o Espírito Santo, como pessoa, também é um ser onipotente, onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria estava perplexa com a revelação que o anjo entregou para ela e não sabia como que ela ficaria grávida se ela não teve relacionamento com homem algum. E ali o anjo do Senhor disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Para os homens pode ser impossível uma virgem conceber, mas para o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, ele pode fazer todas as coisas. O Espírito Santo também é onipresente. Salmo capítulo 139, Salmos capítulo 139, poderíamos ler tantos textos, mas eu escolhi esse, Salmo 139, versos 7 e 8, dizendo então: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Se subir aos céus, tu aí estás, e se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, na verdade, nós observamos que qualquer lugar que formos, o Espírito Santo está, o Espírito Santo é onipresente como um ser divino. Há também um outro atributo da divindade, o Espírito Santo é um ser eterno, ele já existia na eternidade passada e vai de eternidade a eternidade. O escritor de Hebreus nos diz no capítulo 9, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, por esses atributos de Deus, nós vemos aí que o Espírito Santo é um ser divino. O Espírito Santo é a terceira pessoa, mas é Deus, a terceira pessoa da divindade. E você pode ter um relacionamento pessoal com Ele. Como um ser pessoal, você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma força motriz, não é um vento, não é um fogo, não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa eu posso me relacionar com ele. Outros aspectos do Espírito Santo. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 14 e 15, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está nos dizendo que eu devo e posso orar com o entendimento e também devo e posso orar em línguas. Eu tenho que fazer oração com o entendimento e tenho que orar no Espírito, a oração em línguas, um dos dons, uma das manifestações do Espírito. A oração em línguas não é para edificar as pessoas. A oração em línguas é para edificar a si mesmo. Por isso que eu devo orar em línguas. Ainda no capítulo 14, versículo 4, Paulo nos diz: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas estranhas, ele fala mistérios com Deus, em espírito. Isso não é para os homens, isso é para Deus. Versículo 2 desse mesmo capítulo, Paulo vai nos dizer isso, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas e ele intercede, interpela, ele advoga. Ele é o Paráclito de Deus que intercede por nós. Então nós podemos orar em línguas para interceder, para clamar, quando não conhecemos principalmente a direção de Deus ou não sabemos ao certo o motivo da oração da pessoa, nós podemos estar orando em línguas, clamando ao Senhor. Agora um detalhe, quando você vê alguém orando em línguas, você não diz o amém, porque você não sabe o que a pessoa está dizendo. Então, na verdade, você não pode dizer o amém. Você diz amém, amém é o assim seja, que isso seja uma verdade na minha vida, que assim seja na minha vida, você só pode dizer quando você entende e concorda. Tem que ser um culto racional e o amém também tem que ser racional. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele está em público, quando ele está num culto coletivo, ele prefere falar 2 ou 3 palavras que todos entendam do que falar 1000 palavras que ninguém entenda. Então, na verdade, nós entendemos que a manifestação do dom de línguas significa que nós precisamos edificar a nós mesmos através da oração em línguas. Mas é uma manifestação que você fala mistérios com Deus. O Espírito Santo nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque não sabemos orar como convém.
O que Paulo queria trazer na igreja de Corinto era um equilíbrio de todos os dons, um equilíbrio, porque era algo novo, era uma manifestação nova e todo mundo tinha línguas, todo mundo tinha interpretação, todo mundo tinha visão, sonho, revelação, e Paulo fala que tem que ser tudo feito com decência e ordem. Por quê? Porque os dons espirituais não significam maturidade cristã, assim também como dom não significa salvação. Dom é uma coisa, salvação é outra. Há muitas pessoas que estão usando os dons da maneira errada, de maneira que muitas vezes não se preocupam mais com o caráter, não se preocupam mais, estão mais preocupadas com o carisma, de cair na graça das pessoas, do que com o caráter de obedecer a Deus e cumprir a palavra de Cristo. Então o povo da igreja de Corinto chegavam no culto, não tinha horário para nada, alguém pregando e eles interrompiam. Aqui vale dizer também um outro detalhe, né? O Espírito Santo nunca interrompe a ministração da palavra. Quando alguém está ministrando a verdade da palavra, a palavra é a autoridade máxima. A palavra que tem que ser ministrada e pregada, mesmo que você tenha uma revelação da parte de Deus durante a ministração da palavra, se controla, segura essa revelação até terminar a ministração da palavra e depois então você entrega aquilo que vem da parte de Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas aí eu vou esquecer. Se você vai esquecer, é mais um sinal que não foi da parte de Deus, porque aquilo que Deus fala, ninguém esquece. Então, as pessoas ali na igreja de Corinto estavam vendo muita confusão. Chegavam no culto, não tinha horário para nada, tudo era motivo de manifestações dos dons. Então, Paulo começa a ensinar a decência e ordem. Paulo diz que quando estiver na hora da palavra, todos devem prestar atenção à palavra de Deus, que ela é a autoridade máxima na terra, porque é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando houve o derramar do Espírito, a descida, o cumprimento do Espírito Santo, veja só, a partir do versículo 1 até o verso 4. E cumpriram-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da crucificação, Jesus aparece 40 dias e nos últimos 10 dias eles ficaram em Jerusalém até serem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Um som veemente e impetuoso. Som não é o vento, tá? Vento, na verdade, é uma coisa e som é outra. Veio do céu um som de um vento. Então eles não estavam sentindo o vento, eles estavam ouvindo o som. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram revestidos, cheios do poder do Espírito Santo. Aqui está falando sobre o derramamento do Espírito. 120 pessoas ficaram em Jerusalém, 120 pessoas aguardaram, perseveraram ali no cenáculo. Judeus de todos os lugares da terra correram para aquele lugar e, de repente, mais de 3.000 pessoas vão aceitar a Jesus ao ver a manifestação do Espírito Santo, vão aceitar a Jesus ao ver Pedro se levantando com poder e autoridade, e eles diziam, não é este aquele pescador indouto? Como que ele fala com tanta eloquência? Né? Então nós sabemos que uma das figuras do Espírito Santo no Antigo Testamento foram as águas do dilúvio que romperam do centro da terra. Gênesis capítulo 7, versículo 11, Gênesis capítulo 7, assim como a palavra de Deus tem muitas cristofanias, ou seja, figura de Cristo no Antigo Testamento, também tem da figura do Espírito Santo. E Gênesis 7, 11 nos diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ou seja,
uma figura do Espírito Santo no Antigo Testamento, uma forma de linguagem. A palavra de Deus ela é muito rica e aqui como figura do batismo do Espírito Santo vir do interior, como o próprio Jesus disse, nós já lemos aqui, ou seja, do seu interior fluirão rios de águas vivas, o batismo do Espírito Santo aí visto nessa imagem do dilúvio com Noé. Aqui a água vem de duas direções, vem do interior, do centro da terra, do abismo da terra e vem dos céus. É um derramar glorioso e tremendo que lembra, que é uma lembrança do Espírito Santo. Ele habita em vocês e ele vai estar dentro de vocês. João capítulo 7, versículo 38 e 39, João 7, 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, quem? Jesus, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Algo glorioso e tremendo quando nós entendemos aí esse propósito de Deus através do Espírito Santo. As águas vieram de duas fontes, de duas direções. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós sabemos que dentro do batismo existe, na verdade, dois elementos, ou podemos até colocar três elementos, né? Existe batizado em que e quem é o batizador e quem é a pessoa que está sendo batizada. Então, um terceiro elemento, quem é a pessoa que está sendo batizada é você. Você é o ser, o agente que vai ser batizado. Batizado em quê? Batizado no arrependimento, batizado no corpo, batizado nas águas, batizado nas nuvens, batizado no Espírito Santo, batizado no fogo e batizado no sofrimento. Então, os 7 batismos têm quem vai ser batizado, batizado em quê e qual é o batizador. Qual é o batizador? Então, por exemplo, nós vemos que o batismo no Espírito Santo, quem é o batizador? Quem que vai batizar a pessoa no Espírito Santo? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ao qual João Batista diz, eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batizador do batismo no Espírito Santo é Jesus e o batizador do batismo no fogo também é Jesus. Mas e os outros? Batismo no arrependimento. Batismo no arrependimento, o batizador é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, batismo no arrependimento, ele na verdade, a palavra de Deus nos diz, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o batizador do batismo no arrependimento é o Espírito Santo de Deus. O batizador para o batismo nas águas é um homem, um pastor, um líder, um diácono, um obreiro, um presbítero ou um apóstolo, né? É alguém que vai te batizar nas águas. Esse é o batizador, é o único que tem um componente humano aí, né? Depois nós vemos o batismo no corpo de Cristo. O batismo no corpo de Cristo, quem vai te colocar no corpo como Ele quer é o próprio Deus. Então, o batizador do corpo de Cristo é o próprio Deus. Deus coloca cada membro no corpo que Deus Pai. Deus coloca cada membro no corpo como Ele quer. Ele é o batizador do batismo no corpo de Cristo. E o batismo no Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, com batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo na nuvem, o próprio Deus que na verdade vai dar direção através da sua palavra. E por fim, o batismo no sofrimento também é Deus Pai. Quando chegarmos no batismo do sofrimento, você vai entender, porque muitas pessoas quando passam pelo batismo do sofrimento acham que são coisa do diabo, que é o diabo que está fazendo. Não. O batismo no sofrimento é o próprio Deus Pai que te conduz a um tipo específico de sofrimento. Uma aula tremenda, uma revelação profunda da palavra de Deus que você não pode perder, não pode deixar de aprender essa verdade da palavra. Nós estamos aí no curso da Rede de Ensino Instituto Jáfia, agora nas plataformas onde você pode adquirir todas as matérias e ser também um afiliado
para poder ser um representante e vender essas nossas matérias, não só como estudar a Bíblia, Pedras Fundamentais 1 e 2, como cada matéria que tem sido gravada pela Rede de Ensino Instituto Jaffe. Aprenda a palavra de Deus, porque a própria palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para concluirmos o batismo no Espírito Santo, temos que entender que é o próprio Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que esteja convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus está em você, se move através de você e trate ele como um ser divino e um ser pessoal na tua vida. Tenha uma experiência gloriosa com ele para que você possa cada dia viver o melhor de Deus na tua vida. Nossa próxima aula estaremos falando sobre batismo no fogo. Até lá, que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço no nome de Jesus.